quiet, Missy. Cursed pirates. Miniature one. Still breathing. Has he said anything? His name's William Turner.
Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Ali Explica. Hoje vamos falar sobre um clássico do cinema de aventura, Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, lançado em 2003. Esse filme não é apenas uma história de piratas. Ele combina ação, comédia e fantasia de uma forma que poucos filmes conseguem. Com personagens memoráveis como o Capitão Jack Sparrow, interpretado magistralmente por Johnny Depp, a narrativa nos leva a um mundo cheio de perigos, maldições antigas e tesouros escondidos. No vídeo de hoje, vou analisar o enredo, os personagens e a química entre eles, além de comentar sobre os elementos sobrenaturais que tornam a história tão envolvente. Vou falar também sobre a maneira como a ação e o humor se equilibram, criando momentos de tensão e diversão que prendem a atenção do público do começo ao fim. Se você gosta de aventuras emocionantes e personagens inesquecíveis, fique comigo, porque vou detalhar cada ponto que faz desse filme um verdadeiro clássico moderno. Então, prepare-se para embarcar nessa jornada pelos mares do Caribe, descobrir segredos, confrontar piratas amaldiçoados e entender por que Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, continua sendo referência em filmes de aventura. Fique até o final e não esqueça de se inscrever no canal Ali Explica para mais análises detalhadas de filmes, curiosidades e muito conteúdo interessante. Vamos começar essa viagem! Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, começa com uma atmosfera misteriosa e aventureira no Caribe do século XVIII. A história se desenrola em torno do excêntrico e carismático capitão Jack Sparrow, um pirata astuto, mas com uma reputação dúbia, conhecido por sua habilidade de escapar de situações impossíveis. O filme abre com Jack tentando sequestrar um navio da Marinha Real, mas seu plano falha rapidamente e ele é capturado. Esse início estabelece o tom cômico e imprevisível do personagem, além de apresentar sua obsessão por liberdade e pelo lendário navio Pérola Negra. Enquanto isso, conhecemos Will Turner, um jovem ferreiro talentoso e órfão, que trabalha em uma pacata vila portuária. Will é conhecido por sua habilidade excepcional com espadas, herdada de seu pai, um pirata notório que ele nunca conheceu pessoalmente. Will está profundamente apaixonado por Elizabeth Swann, a filha do governador local, que tem um espírito aventureiro e um forte senso de independência. Desde cedo, Elizabeth demonstra uma curiosidade natural pelo mundo além da ilha e pelo mistério do mar, um traço que a coloca diretamente em conflito com as restrições sociais da época. A história ganha impulso quando Elizabeth é sequestrada por uma tripulação de piratas, liderada por Hector Barbossa, um capitão temido que comanda o lendário navio Pérola Negra. Barbossa e sua tripulação não são piratas comuns. Eles estão amaldiçoados por uma antiga maldição envolvendo um tesouro asteca de ouro amaldiçoado. Eles se transformam em esqueletos à luz do luar, incapazes de sentir prazer, dor ou mesmo comida. A maldição os mantém em um estado de existência fantasmal, até que cada peça de ouro seja devolvida ao seu cofre original, com o sangue de quem atirou, completando assim o ritual que os libertaria da condição eterna. Ao descobrir o sequestro de Elizabeth, Will decide resgatá-la, embora inicialmente esteja motivado apenas pelo amor que sente por ela. No entanto, ao perceber que Jack Sparrow é a única pessoa que conhece os segredos do Pérola Negra, Will se vê forçado a formar uma aliança improvável com o pirata. O relacionamento entre Will e Jack é complexo. Enquanto Jack age de maneira errática e muitas vezes egoísta, ele possui uma astúcia que desafia a lógica,
permitindo que ambos naveguem pelos perigos que os aguardam no mar. Essa dinâmica entre o pragmatismo de Will e o caos calculado de Jack adiciona profundidade e humor à narrativa. A trama se aprofunda quando descobrimos que Elizabeth possui uma ligação direta com a maldição. Durante um incidente quando criança, ela entrou em contato com uma moeda de ouro amaldiçoada, o que a torna a chave para quebrar a maldição. Os piratas acreditam que o sangue dela é necessário para restaurar a condição mortal de Barbossa e de sua tripulação, e por isso ela se torna alvo central de seus planos. Esse detalhe cria tensão, pois Elizabeth deve lutar contra os piratas, enquanto Will e Jack planejam sua libertação. Enquanto isso, a Marinha Real, representada pelo governador e seu capitão, está determinada a capturar os piratas e recuperar o Pérola Negra. Isso adiciona um elemento de perseguição constante à narrativa, aumentando a tensão e proporcionando cenas de ação espetaculares. As perseguições em alto mar, tiroteios e duelos de espada são elementos centrais do filme, combinando ação, aventura e comédia de forma magistral. O espectador é levado a um mundo onde a moralidade é relativa, e a linha entre herói e vilão se torna fluida. Jack Sparrow mostra seu verdadeiro talento como pirata astuto, quando revela planos complexos para recuperar o Pérola Negra de Barbossa. Sua estratégia envolve enganar tanto os piratas amaldiçoados quanto a Marinha Real, usando manipulação, disfarces e um profundo conhecimento das fraquezas de seus inimigos. Jack é motivado principalmente por sua ambição de retomar o controle do Pérola Negra, que representa sua liberdade e reputação no mundo pirata. Ao mesmo tempo, ele demonstra um código moral peculiar, ajudando Will e Elizabeth em momentos críticos, ainda que seus métodos sejam altamente questionáveis. O clímax do filme se desenrola em uma série de eventos intensos a bordo do Pérola Negra. Will e Jack conseguem infiltrar-se no navio e uma batalha épica se inicia entre os protagonistas e a tripulação amaldiçoada. É nesse ponto que os elementos sobrenaturais do filme se tornam mais evidentes. A maldição transforma os piratas em figuras esqueléticas sob a luz do luar, criando uma atmosfera única que combina horror, fantasia e aventura. A luta final é tanto física quanto estratégica, envolvendo duelos de espadas, tiroteios e manobras navais arriscadas. Durante o confronto, revelações importantes sobre os personagens acontecem. Will descobre a verdade sobre seu pai e seu passado pirata, o que o fortalece emocionalmente e o motiva a agir com coragem e inteligência. Elizabeth, por sua vez, demonstra não apenas bravura, mas também habilidade e astúcia, quebrando o estereótipo de princesa indefesa e tornando-se uma peça-chave na resolução do conflito. Jack, como esperado, consegue manipular a situação a seu favor, mas não sem arriscar sua própria vida, reforçando sua imagem de anti-herói carismático. O desenlace da história é satisfatório e engenhoso. A maldição é quebrada quando Barbossa recebe o sangue de Will, mas o filme adiciona uma reviravolta final. Jack escapa novamente, reforçando seu papel de eterno fugitivo e aventureiro. Will e Elizabeth, por outro lado, conseguem superar as barreiras sociais e familiares, consolidando seu amor e mostrando o crescimento pessoal. A conclusão mistura ação, humor e emoção, deixando o público tanto aliviado quanto animado para as aventuras subsequentes. Além da narrativa principal, o filme explora temas profundos como liberdade versus dever, moralidade em um mundo de piratas e o preço da ganância. Os personagens enfrentam dilemas éticos que desafiam suas motivações e revelam suas verdadeiras naturezas. Jack Sparrow é um exemplo clássico.
Sua busca por liberdade muitas vezes entra em conflito com os interesses dos outros, mas ele também possui momentos de altruísmo inesperado. Will representa o ideal heróico, mas aprende que a rigidez moral nem sempre é suficiente para triunfar em um mundo complexo e imprevisível. A ambientação do filme é outro ponto forte. O cenário do Caribe colonial é retratado com riqueza de detalhes. Vilas portuárias movimentadas, paisagens marítimas deslumbrantes e navios majestosos transportam o espectador para uma época de exploração, pirataria e aventura. A cinematografia combina cenas grandiosas de batalhas navais com momentos intimistas de caráter, criando uma narrativa visualmente rica e imersiva. A trilha sonora complementa perfeitamente a ação e o tom do filme, reforçando o suspense, a comédia e a emoção das cenas. O roteiro equilibra humor, ação e suspense de maneira magistral. Piadas sutis e interações espirituosas entre Jack e outros personagens oferecem alívio cômico, enquanto as sequências de ação mantêm o público em constante expectativa. O filme também se destaca pela construção de personagens memoráveis. Cada um possui motivações claras e personalidades distintas, tornando-os inesquecíveis para o público. A química entre os protagonistas, especialmente entre Jack, Will e Elizabeth, é um dos pontos centrais do sucesso do filme, oferecendo tanto momentos cômicos quanto dramáticos. Outro aspecto importante é o uso da mitologia e elementos sobrenaturais. A Maldição dos Piratas Amaldiçoados introduz um toque de fantasia, que diferencia Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, de outros filmes de aventura. Isso cria tensão constante, já que os personagens enfrentam inimigos que não são apenas humanos, mas também forças sobrenaturais com habilidades assustadoras. A maldição serve como metáfora para a ganância e o desejo de poder, mostrando como o excesso de ambição pode ter consequências duradouras e inesperadas. O filme também explora relacionamentos e lealdade. A aliança entre Will e Jack, embora frágil, demonstra que interesses comuns podem unir pessoas de diferentes mundos. A relação entre Elizabeth e Will evolui de atração romântica para parceria baseada em respeito mútuo e coragem compartilhada. Barbossa e sua tripulação, por outro lado, exemplificam como a ganância e a desconfiança corroem relacionamentos, mesmo entre aqueles que compartilham um destino comum. Ao final, o filme deixa espaço para sequências futuras, criando ganchos narrativos sem resolver todos os mistérios. Jack Sparrow permanece um personagem enigmático e imprevisível, sugerindo que suas aventuras estão longe de terminar. Will e Elizabeth, embora mais seguros, ainda vivem em um mundo cheio de perigos e oportunidades, refletindo o espírito do Caribe do século XVIII, um lugar de aventura, mistério e liberdade. Em resumo, Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra é uma combinação brilhante de aventura, comédia e fantasia. Com personagens cativantes, uma trama engenhosa e ação emocionante, o filme se tornou um clássico moderno do cinema. Ele explora temas universais como amor, coragem, liberdade e ganância, enquanto transporta o público para um mundo fascinante de piratas, maldições e mares perigosos. Sua mistura de humor, suspense e emoção, aliada a cenários impressionantes e personagens inesquecíveis, garante que permaneça relevante e apreciado até hoje, sendo o primeiro passo de uma franquia que redefiniu o gênero de aventura no cinema contemporâneo. O legado do filme é evidente. Jack Sparrow se tornou um ícone cultural, e a história introduziu um novo padrão para filmes de pirataria, combinando narrativa complexa, efeitos visuais impressionantes
e personagens memoráveis. A influência do filme se estende além do entretenimento, inspirando outras mídias, parques temáticos e produtos relacionados. Ele permanece como um exemplo de como contar histórias épicas com carisma, humor e imaginação pode cativar gerações de espectadores. O filme Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, apresenta um elenco diversificado e talentoso, cujas atuações são centrais para o sucesso do longa. No centro da narrativa está Johnny Depp, interpretando o icônico capitão Jack Sparrow. Depp trouxe ao personagem uma mistura única de charme, humor e imprevisibilidade, que rapidamente o tornou inesquecível. Sua atuação se destaca pelo jeito excêntrico de falar, pela forma de andar cambaleante e pelas expressões faciais exageradas, que reforçam o caráter astuto e caótico de Sparrow. Mais do que apenas um pirata cômico, Jack Sparrow é um estrategista imprevisível, que usa inteligência e manipulação para sobreviver. E Depp conseguiu transmitir essa dualidade de forma magistral, equilibrando momentos de tensão com comédia física e verbal. A atuação de Depp foi tão marcante que redefiniu o estereótipo de pirata no cinema contemporâneo, criando um personagem que é simultaneamente anti-herói e figura carismática, capaz de roubar a cena em praticamente todas as sequências em que aparece. Complementando Jack Sparrow está Orlando Bloom, que interpreta Will Turner. Will é um jovem ferreiro habilidoso, filho de um pirata desconhecido, que se vê envolvido em uma aventura que desafia suas crenças e habilidades. Bloom trouxe ao personagem uma combinação de coragem, moralidade e vulnerabilidade, essencial para que o público se conectasse emocionalmente com ele. Sua habilidade com a espada é mostrada de forma convincente, com duelos coreografados que ressaltam tanto sua técnica quanto sua determinação. Ao longo do filme, Will evolui de um jovem inexperiente e obediente para um herói capaz de enfrentar inimigos poderosos e tomar decisões complexas, mostrando crescimento pessoal e emocional. Bloom equilibra perfeitamente a seriedade do personagem com momentos de leveza, especialmente em interações com Elizabeth Swann e Jack Sparrow, tornando Will Turner um contraponto moral e racional ao comportamento errático de Sparrow. No papel de Elizabeth Swann, a atriz Keira Knightley desempenha um papel central na trama. Elizabeth é filha do governador e representa uma figura de espírito independente em um mundo dominado por homens. Knightley trouxe à personagem uma combinação de força, inteligência e vulnerabilidade, mostrando que Elizabeth não é apenas uma donzela em perigo, mas também uma participante ativa na aventura. Sua relação com Will Turner é complexa, envolvendo romance, respeito mútuo e colaboração estratégica, o que adiciona profundidade ao filme. Knightley também contribui para as cenas de ação, mostrando coragem e habilidade ao se envolver em confrontos com os piratas, o que ajuda a quebrar estereótipos tradicionais de personagens femininas em filmes de aventura. A química entre Knightley e Bloom fortalece o enredo romântico, enquanto sua interação com Johnny Depp adiciona humor e tensão, especialmente nas cenas em que Jack a manipula ou a protege de maneiras imprevisíveis. O antagonista principal, Hector Barbossa, é interpretado por Geoffrey Rush. Barbossa é o capitão do Pérola Negra, pirata astuto e temido, cuja maldição o transforma em um esqueleto à luz do luar. Rush trouxe ao personagem uma presença imponente e ameaçadora, equilibrando a autoridade de um líder pirata com traços de ganância e ambição. Sua interpretação enfatiza tanto o lado sombrio quanto o cômico do personagem,
especialmente nas cenas em que sua tripulação amaldiçoada interage com os protagonistas. Barbossa é uma figura complexa, um vilão com motivações claras e um código próprio, cuja lealdade está sempre condicionada à sobrevivência e ao poder. Rush conseguiu transmitir essa dualidade com sutileza, tornando Barbossa memorável e criando um antagonista que é tanto perigoso quanto fascinante para o público. Outro membro essencial da tripulação amaldiçoada é o personagem Josh Amy Gibbs, interpretado por Kevin McNally. Gibbs é o leal braço direito de Jack Sparrow e atua como mentor, conselheiro e amigo. McNally trouxe autenticidade e humor ao personagem, criando uma presença de suporte que equilibra as ações mais extravagantes de Sparrow. Gibbs serve como uma ponte entre o mundo racional e o caótico do capitão, oferecendo insights importantes sobre pirataria, estratégias e superstições do mar. Sua relação com Jack Sparrow adiciona camadas à narrativa, mostrando lealdade e amizade genuínas em meio a um ambiente de traições e perigos constantes. O elenco secundário também desempenha papéis significativos. Jonathan Pryce interpreta o governador Weatherby Swan, pai de Elizabeth. Sua atuação é crucial para estabelecer as normas sociais e políticas do mundo em que Elizabeth e Will vivem, representando autoridade, tradição e preocupação paternal. Ele fornece contexto histórico e cultural, além de criar tensão narrativa ao se opor aos piratas e, ao mesmo tempo, lidar com a segurança de sua filha. O equilíbrio entre a seriedade do papel e momentos de preocupação paterna contribui para humanizar a história, mostrando as dificuldades de manter ordem em um mundo governado por piratas e aventuras sobrenaturais. A presença de piratas secundários é igualmente memorável. Lee Ehrenberg interpreta Pintel, um dos membros cômicos e brutais da tripulação de Barbossa. Ele fornece alívio cômico e contribui para o tom humorístico do filme, mesmo quando envolvido em situações ameaçadoras. Ehrenberg trouxe expressividade física e timing cômico ao papel, equilibrando momentos de tensão com humor negro. Outro pirata, Rajette, interpretado por Mackenzie Crook, também cumpre função semelhante, com destaque para sua aparência única e comportamento excêntrico. A química entre Pintel e Rajette adiciona leveza ao filme e permite que o espectador tenha momentos de diversão sem interromper o ritmo da aventura. A dinâmica entre os protagonistas e os antagonistas é crucial para o sucesso do filme. Cada ator contribui com nuances que fortalecem os arcos dos personagens. Johnny Depp, por exemplo, atua de maneira imprevisível, mantendo a tensão e o humor, enquanto Geoffrey Rush fornece uma presença firme e ameaçadora, que cria contraste. Orlando Bloom e Keira Knightley trazem humanidade e emoção, permitindo que o público se conecte com a história além das batalhas e efeitos visuais. Kevin McNally, Jonathan Pryce e o restante do elenco secundário preenchem o mundo de maneira coesa, tornando-o mais realista e imersivo. O filme também se beneficia de dublês e especialistas em ação, que colaboram com os atores principais para criar cenas de luta e acrobacias convincentes. Orlando Bloom e Keira Knightley, por exemplo, receberam treinamento extensivo em esgrima, garantindo que os duelos fossem tanto seguros quanto realistas. Johnny Depp também participou ativamente de coreografias e ensaios, garantindo que cada movimento do capitão Jack Sparrow parecesse natural e característico. A interação entre atores e dublês é essencial para manter o ritmo intenso das sequências de ação, desde duelos de espada até batalhas navais complexas. O comprometimento do elenco vai além das habilidades físicas.
cada ator mergulha na psicologia de seu personagem. Jack Sparrow, interpretado por Depp, mostra nuances de vulnerabilidade e inteligência emocional, enquanto Will Turner equilibra idealismo e pragmatismo. Elizabeth Swann demonstra coragem e adaptabilidade, enfrentando tanto perigos físicos quanto dilemas morais. Barbossa, interpretado por Rush, é um vilão multifacetado, cuja maldição acrescenta complexidade e camadas de emoção à narrativa. Essa atenção aos detalhes na caracterização é um dos fatores que tornam o filme atemporal. Outro destaque do elenco é a capacidade de transmitir humor e sarcasmo de forma natural. Jack Sparrow é frequentemente o centro desse humor, mas personagens secundários como Gibbs, Pintel e Raggett ajudam a construir uma atmosfera leve, sem comprometer a tensão narrativa. A interação entre personagens de diferentes moralidades, desde heróis até vilões amaldiçoados, cria uma teia de relações complexa e interessante, mantendo o público engajado ao longo de toda a narrativa. Além da interpretação individual, o filme se destaca pelo trabalho coletivo do elenco. A química entre Depp, Bloom e Knightley é palpável e reforça os arcos emocionais, enquanto Geoffrey Rush fornece contraste e antagonismo eficaz. O equilíbrio entre ação, humor e drama é mantido graças à colaboração harmoniosa entre os atores, que entendem a importância de timing, expressão e interação. Essa coesão permite que o filme funcione em múltiplos níveis, sendo divertido, emocionante e visualmente impressionante. Cada ator também contribuiu para a construção do mundo do Caribe do século XVIII. A forma como interagem com o cenário, com os navios e com os elementos sobrenaturais cria uma sensação de imersão, que vai além do roteiro. Knightley, por exemplo, adapta suas expressões e movimentos ao ambiente de aventura, enquanto Bloom demonstra realismo nas batalhas e perseguições. Depp, como Jack Sparrow, utiliza gestos, vozes e posturas para transmitir a essência do pirata, tornando o personagem inesquecível e ícone da cultura pop. O elenco também se destacou por sua habilidade em sustentar cenas longas de tensão e ação. Sequências em que o Pérola Negra navega em tempestades, confrontos com esqueletos amaldiçoados e emboscadas estratégicas exigem resistência física, coordenação e habilidade de atuação em conjunto. O sucesso dessas cenas depende não apenas da habilidade individual, mas da sincronia entre todos os atores, incluindo figurantes e dublês. Essa colaboração garante que a ação seja fluida, emocionante e credível, sem sacrificar a narrativa ou o desenvolvimento dos personagens. A interpretação do elenco também enfatiza o tema central do filme: liberdade versus dever. Jack Sparrow representa a liberdade absoluta, desafiando regras e hierarquias, enquanto Will Turner e Elizabeth Swann equilibram desejo de aventura com responsabilidade e moralidade. Barbossa e sua tripulação demonstram o preço da ganância e da ambição desmedida. O elenco transmite essas ideias não apenas por meio do diálogo, mas através de expressões, gestos e interação, reforçando a profundidade do enredo e permitindo múltiplas camadas de interpretação para o público. Em suma, o trabalho do elenco de Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, é fundamental para o sucesso e a durabilidade do filme. Cada ator contribuiu com nuances de interpretação, presença física e química narrativa, criando personagens memoráveis e relacionamentos complexos. Desde a astúcia imprevisível de Jack Sparrow, até a coragem e crescimento de Will Turner e Elizabeth Swann, o elenco trouxe vida a um mundo de pirataria, maldições e aventura, equilibrando ação, humor e emoção.
A colaboração entre atores, dublês e figurantes resultou em uma experiência cinematográfica rica, envolvente e atemporal, estabelecendo um padrão para futuros filmes de aventura e consolidando Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, como um clássico do cinema moderno. Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra é um filme que marcou época e redefiniu o gênero de aventura no cinema moderno. Lançado em 2003, dirigido por Gore Verbinski, o longa introduziu ao público personagens inesquecíveis, uma narrativa envolvente e elementos sobrenaturais combinados com ação, comédia e romance. Desde o primeiro momento, o filme cativa pela sua introdução ao mundo pirata do século XVIII, repleto de mares perigosos, vilas portuárias movimentadas e lendas de tesouros amaldiçoados. O filme rapidamente se tornou referência no cinema de aventura, graças a personagens carismáticos, sequências de ação memoráveis e uma atmosfera única de fantasia e suspense. O ponto central do filme é o excêntrico e carismático capitão Jack Sparrow, interpretado magistralmente por Johnny Depp. Jack não é apenas um pirata comum, ele é um anti-herói imprevisível, com um senso de humor irônico e uma habilidade extraordinária de escapar de situações perigosas. Depp trouxe ao personagem uma performance única, misturando comédia física, sarcasmo e inteligência estratégica. Cada gesto, cada olhar e cada frase são cuidadosamente construídos para refletir a astúcia e o charme de Sparrow. Ele se tornou um ícone cultural, e seu personagem é central para o sucesso do filme, oferecendo momentos de humor e tensão em igual medida. Outro destaque do elenco é Will Turner, interpretado por Orlando Bloom. Will é um jovem ferreiro que se vê envolvido em uma aventura que desafia suas crenças, habilidades e moralidade. Ele é o contraponto heróico a Jack Sparrow, representando coragem, idealismo e determinação. A atuação de Bloom é convincente, transmitindo tanto a vulnerabilidade de um jovem apaixonado, quanto a força de um herói em formação. Will evolui ao longo do filme, aprendendo sobre coragem, responsabilidade e o preço da lealdade, o que torna seu arco narrativo envolvente e satisfatório. Elizabeth Swann, interpretada por Keira Knightley, é outro personagem central. Elizabeth não é a típica donzela em perigo. Ela é inteligente, curiosa e determinada a participar ativamente da aventura. Sua ligação com Will Turner adiciona um elemento romântico à história, mas ela também é protagonista de suas próprias ações, mostrando coragem em momentos críticos e enfrentando diretamente os piratas e obstáculos sobrenaturais. Knightley equilibra delicadeza e força, tornando Elizabeth um modelo de personagem feminino ativo e influente em uma narrativa de ação, rompendo estereótipos de gênero presentes em filmes de aventura anteriores. O antagonista principal, Hector Barbossa, interpretado por Geoffrey Rush, adiciona camadas de complexidade à história. Barbossa é o capitão do Pérola Negra, um pirata astuto, implacável e amaldiçoado, cuja tripulação está presa a um tesouro asteca, que os transforma em esqueletos à luz do luar. A performance de Rush é magistral. Ele equilibra ameaças e humor, mostrando um vilão sofisticado, inteligente e perigoso, mas também vulnerável devido à maldição que assola a sua tripulação. Essa dualidade torna a história mais rica, proporcionando tensão e imprevisibilidade em cada confronto com os protagonistas. A narrativa do filme é habilmente construída, combinando aventura, mistério e elementos sobrenaturais. O enredo gira em torno do sequestro de Elizabeth Swann pela tripulação de Barbossa, motivada pela necessidade de sangue real para quebrar a maldição que os mantém em estado fantasmagórico.
A tensão aumenta à medida que Will Turner, com a ajuda de Jack Sparrow, se aventura para resgatá-la. O desenvolvimento da trama mantém o espectador engajado, alternando entre cenas de ação, momentos de humor e descobertas emocionantes sobre os personagens e o mundo que habitam. Um dos aspectos mais impressionantes do filme é a construção do mundo. O cenário do Caribe colonial é retratado com riqueza de detalhes: vilas portuárias movimentadas, navios imponentes e paisagens marítimas deslumbrantes. As sequências de ação, como duelos de espada, tiroteios e batalhas navais, são coreografadas com precisão e realismo, criando momentos de suspense e adrenalina que prendem a atenção do público. A cinematografia e a direção de arte contribuem para uma experiência visual imersiva, transportando o espectador para um mundo de pirataria, aventura e mistério. A relação entre os personagens é outro ponto forte. Jack Sparrow e Will Turner formam uma dupla improvável, onde o caos e a astúcia de Jack contrastam com a moralidade e o senso de justiça de Will. Elizabeth, por sua vez, é tanto catalisadora quanto participante da ação, mostrando que cada personagem tem papel essencial na resolução do conflito. Essa dinâmica cria momentos cômicos e emocionantes, garantindo que o público se envolva com a história não apenas pela ação, mas também pelos laços humanos, dilemas morais e crescimento emocional dos personagens. O filme também aborda temas universais, como liberdade, ganância, lealdade e coragem. Jack Sparrow simboliza a busca pela liberdade e pelo espírito aventureiro, enquanto Will e Elizabeth representam a responsabilidade, o amor e a ética. Barbossa e sua tripulação demonstram as consequências da ganância e do egoísmo, reforçando a moralidade da história. Esses temas são explorados de maneira equilibrada, permitindo que o público reflita sobre as escolhas dos personagens, enquanto é entretido por aventuras e ação intensa. A maldição sobrenatural que recai sobre a tripulação do Pérola Negra adiciona um elemento de fantasia ao filme, diferenciando-o de outros filmes de pirataria. Os piratas amaldiçoados, que se tornam esqueletos à luz do luar, criam uma atmosfera de mistério e terror, aumentando a tensão narrativa. Essa mistura de realidade e fantasia é feita de forma convincente, sem perder o senso de aventura, e permite que o filme explore cenas visualmente impressionantes e memoráveis. Outro ponto relevante é o equilíbrio entre ação e comédia. As cenas cômicas, muitas vezes centradas em Jack Sparrow ou na interação entre membros secundários da tripulação, proporcionam alívio cômico e tornam o filme mais leve e divertido. Ao mesmo tempo, as sequências de ação são intensas e bem coreografadas, garantindo que a narrativa mantenha ritmo e emoção. Esse equilíbrio é crucial para o sucesso do filme, tornando-o atraente para diferentes tipos de público, desde fãs de aventura até aqueles que apreciam o humor inteligente. O desenvolvimento do arco de Jack Sparrow é particularmente interessante. Ele não é um herói convencional. Suas motivações são muitas vezes egoístas, mas ele demonstra momentos de altruísmo e coragem que o tornam complexo e cativante. Will Turner representa o herói tradicional, que segue princípios éticos e enfrenta desafios com determinação, enquanto Elizabeth Swann combina inteligência, coragem e independência. Essa diversidade de personagens contribui para uma narrativa rica, onde cada indivíduo desempenha papel essencial no desenrolar da história. A música do filme, composta por Klaus Badelt, complementa perfeitamente a ação, o suspense e os momentos cômicos. As trilhas sonoras intensificam a experiência emocional do espectador, tornando as cenas de batalha mais emocionantes
e as interações entre personagens mais impactantes. A combinação de direção, atuação, roteiro e trilha sonora cria um filme coeso, envolvente e memorável. Agora, respondendo à pergunta: vale a pena assistir a este filme? Sem dúvida, sim. Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra oferece uma experiência cinematográfica completa, com personagens memoráveis, enredo envolvente, ação emocionante e elementos de fantasia que tornam a aventura única. É um filme que consegue entreter diferentes faixas etárias, mantendo a atenção do público do começo ao fim. A química entre os personagens, a criatividade das cenas e o equilíbrio entre humor e ação tornam-no uma escolha perfeita para quem gosta de filmes de aventura e fantasia. Além disso, o filme não depende apenas de efeitos visuais ou ação. Ele é sustentado por atuações fortes e desenvolvimento de personagens. A interpretação de Johnny Depp como Jack Sparrow é icônica. Orlando Bloom como Will Turner fornece heroísmo e vulnerabilidade. Keira Knightley como Elizabeth Swann acrescenta inteligência e coragem. E Geoffrey Rush como Barbossa cria um antagonista memorável e complexo. O elenco todo contribui para criar um mundo coeso, imersivo e fascinante, que mantém a narrativa dinâmica e interessante. Outro motivo pelo qual vale a pena assistir ao filme é sua capacidade de equilibrar diferentes gêneros. Aventura, comédia, romance e fantasia se mesclam harmoniosamente, criando uma experiência cinematográfica rica. O filme introduz conceitos de pirataria e maldições de maneira acessível, sem perder a complexidade ou o suspense, tornando-o atraente tanto para espectadores jovens quanto adultos. Além disso, o carisma dos personagens e a habilidade da narrativa em criar tensão e expectativa tornam cada cena memorável. Em termos de narrativa, o filme é eficiente em criar suspense e expectativa. O público não sabe exatamente o que Jack Sparrow fará a seguir, quais decisões Elizabeth tomará ou como Will enfrentará os desafios. Essa imprevisibilidade mantém o interesse e proporciona momentos de surpresa e diversão. As sequências de ação, desde duelos de espada até perseguições navais, são emocionantes e coreografadas com perfeição, garantindo entretenimento contínuo. Em resumo, Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra é um filme completo, que oferece aventura, comédia, romance e fantasia em doses equilibradas. Seus personagens são carismáticos e bem construídos, a narrativa é envolvente, e os elementos sobrenaturais adicionam mistério e tensão. O filme apresenta performances memoráveis, especialmente de Johnny Depp como Jack Sparrow, e uma química perfeita entre os protagonistas. Portanto, se você está buscando um filme que combine ação, humor, fantasia e personagens inesquecíveis, Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra não apenas vale a pena assistir, como também se tornou um clássico indispensável para fãs de aventuras no cinema. É uma história de piratas, maldições, amor e coragem que continua a encantar novas gerações, provando que um bom roteiro, aliado a personagens fortes e direção competente, pode criar um filme que permanece relevante e envolvente, mesmo décadas após seu lançamento. Em conclusão, este filme é recomendado para todos que apreciam aventuras épicas, personagens carismáticos e histórias cheias de emoção e criatividade. É um exemplo de como o cinema pode transportar o público para mundos imaginativos, mantendo a narrativa emocionante e divertida. A experiência de assistir Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra é memorável e enriquecedora, garantindo diversão, emoção e reflexão sobre temas como coragem,
ganância, liberdade e lealdade. Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra é um marco no uso de efeitos visuais no cinema de aventura. Lançado em 2003, o filme combinou de maneira inovadora técnicas de CGI, Computer Generated Imagery, com efeitos práticos, criando um mundo de piratas, navios e maldições sobrenaturais que parecia ao mesmo tempo realista e fantástico. Os VFX não apenas complementam a narrativa, mas são parte integrante da experiência cinematográfica, ajudando a construir o universo do filme e a dar vida à maldição que assola a tripulação do Pérola Negra. Um dos elementos mais impressionantes do VFX é a representação da maldição dos piratas. A tripulação de Barbossa, quando exposta à luz do luar, se transforma em esqueletos. Esse efeito exigiu um trabalho sofisticado de CGI, porque não se tratava apenas de criar esqueletos animados, mas de manter a aparência e os movimentos humanos originais. Para isso, os atores filmaram suas cenas normalmente, com expressões faciais e movimentos completos, que depois serviram de referência para a criação digital dos esqueletos. A equipe de VFX utilizou técnicas de rastreamento de movimento, motion capture, e mapeamento de texturas para garantir que os esqueletos refletissem cada detalhe dos movimentos humanos, criando uma sensação de realismo aterrorizante. Outro ponto notável é a integração perfeita entre CGI e filmagens práticas. Navios como o Pérola Negra e o Interceptor foram construídos parcialmente em modelos físicos, cenários e miniaturas, enquanto as cenas de batalha em alto mar foram ampliadas e detalhadas com CGI. Essa combinação permitiu que o filme tivesse ação intensa e visualmente impressionante, sem depender exclusivamente de imagens digitais, mantendo a autenticidade e a sensação de escala real. As ondas, tempestades e manobras navais foram aprimoradas digitalmente, aumentando a intensidade da ação e criando cenas de perseguição memoráveis que parecem reais, mesmo em um mundo claramente fantástico. O CGI também foi fundamental para criar as cenas de luta e perseguição sobrenatural. Durante os confrontos entre Jack Sparrow, Will Turner e a tripulação amaldiçoada, os efeitos digitais foram usados para aprimorar movimentos impossíveis e adicionar elementos sobrenaturais, como o brilho espectral dos esqueletos e a transformação gradual de humanos em mortos-vivos. Esses detalhes não apenas reforçam a história da maldição, mas também aumentam a tensão e o impacto visual, permitindo que o público sinta o perigo constante enfrentado pelos protagonistas. As texturas e iluminação são outros elementos essenciais dos VFX do filme. A equipe trabalhou intensamente para criar uma aparência convincente para os esqueletos, que não parecessem apenas CGI, mas que refletissem luz e sombra de maneira natural dentro do ambiente do navio e das cenas externas. Cada osso, cada movimento, foi cuidadosamente ajustado para manter consistência com a física e a perspectiva da cena. Além disso, a luz do luar é usada de forma estratégica para revelar a maldição, criando momentos dramáticos e assustadores que reforçam a narrativa sem parecer artificial. Os efeitos de partículas digitais também tiveram papel importante. Fumaça, fogo, água e respingos durante batalhas navais foram aprimorados com CGI, garantindo maior realismo e intensidade visual. As explosões nos canhões, o impacto das balas de canhão na água e o movimento do mar foram todos aprimorados digitalmente para criar cenas épicas de ação. O trabalho de composição digital permitiu que esses elementos fossem integrados às filmagens práticas de maneira coesa, fazendo com que cada cena de batalha
parecesse dinâmica e convincente. Outro desafio significativo foi a criação de criaturas e elementos sobrenaturais menores, como o efeito de transformação dos piratas amaldiçoados quando tocavam ou moviam o ouro. Esse efeito exigiu animação detalhada, criando uma transição suave entre o humano e o esqueleto, além de adicionar reflexos e sombras realistas. A equipe de VFX precisou sincronizar movimentos faciais e corporais com precisão, garantindo que os personagens ainda transmitissem emoção e expressão, mesmo quando estavam parcialmente digitalizados. Esse equilíbrio entre realismo e fantasia é um dos motivos pelos quais os efeitos do filme ainda impressionam anos depois. O CGI também foi utilizado para estender cenários e criar ambientes impossíveis de construir fisicamente. O mar aberto, as ilhas e os portos foram digitalmente ampliados para dar escala e profundidade à narrativa. Elementos como névoa, nuvens e reflexos na água foram inseridos digitalmente para aumentar a imersão e criar atmosfera, reforçando o clima de mistério e aventura. Essa integração de VFX com filmagens práticas permitiu que o filme parecesse épico, sem comprometer a sensação de realismo. A atenção aos detalhes foi um ponto central no trabalho de VFX. Cada navio, cada canhão, cada espada e cada detalhe do tesouro amaldiçoado foi cuidadosamente trabalhado digitalmente para refletir a história e o contexto do filme. Por exemplo, o brilho do ouro amaldiçoado não é apenas estético, mas parte da narrativa. Ele representa a maldição e influencia diretamente os eventos da história. A equipe de CGI usou shaders complexos e técnicas avançadas de renderização para dar profundidade e realismo a esses elementos, tornando-os visuais memoráveis que reforçam o enredo. O uso de CGI também possibilitou efeitos impossíveis de realizar com métodos tradicionais. A transformação da tripulação em esqueletos foi feita em camadas, combinando captura de movimento, animação digital e composição de imagens reais. Cada cena exigia múltiplas etapas de pós-produção, incluindo rastreamento de movimento, mapeamento de texturas e ajustes de iluminação. Esse trabalho meticuloso garantiu que os efeitos fossem convincentes e consistentes, mantendo a suspensão da descrença do público e permitindo que a história de maldição sobrenatural fosse contada de forma visualmente impressionante. Além disso, o filme inovou ao usar CGI para reforçar o caráter dos personagens. Jack Sparrow, por exemplo, apesar de ser interpretado fisicamente por Johnny Depp, teve pequenas correções digitais para ajustar movimentos cômicos ou acrobáticos, especialmente em cenas de ação arriscadas. Will Turner e Elizabeth Swann também se beneficiaram de efeitos sutis para aprimorar duelos, quedas e perseguições, garantindo que a ação fosse emocionante e segura, sem perder a sensação de autenticidade. A colaboração entre a equipe de VFX, diretores e atores foi essencial. Os atores precisavam entender onde e como os efeitos digitais seriam aplicados para que suas performances se alinhassem com o CGI, criando uma interação convincente entre mundo real e elementos digitais. Essa sincronia permitiu que o público se esquecesse de que estava assistindo a efeitos visuais e se concentrasse na narrativa e na emoção das cenas. Outro ponto relevante é a influência do filme no cinema posterior. Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, elevou o padrão de uso de CGI e VFX em filmes de aventura, mostrando que efeitos digitais podem coexistir com performances humanas sem dominar a narrativa. A Maldição dos Piratas, as batalhas navais
e os efeitos sobrenaturais criaram referências visuais que foram replicadas e aprimoradas em filmes posteriores de ação e fantasia, tornando o trabalho de VFX do filme uma referência no gênero. O impacto dos efeitos visuais também se estende à construção do suspense. A transformação gradual dos piratas, as cenas em alto mar e os confrontos com navios inimigos usam CGI para criar tensão visual e narrativa. A manipulação de luz, sombra e movimento digital intensifica momentos de perigo, mantendo o público imerso e emocionalmente engajado. Cada detalhe digital serve ao propósito da história, reforçando o drama, a ação e o humor sem se tornar excessivo ou artificial. A pós-produção do filme foi complexa e exigiu anos de trabalho em técnicas de VFX. Equipes especializadas trabalharam em cada cena, desde ajustes de textura e iluminação até a animação detalhada de esqueletos e efeitos de partículas. Essa dedicação resultou em um filme visualmente impressionante, onde cada cena de ação, cada efeito de maldição e cada detalhe do mundo pirata parece real e crível. Em conclusão, os VFX e o CGI de Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, são fundamentais para a narrativa e a experiência do espectador. Eles não apenas criam efeitos visuais impressionantes, mas também reforçam a história, os personagens e o mundo do filme. A combinação de técnicas práticas e digitais, a atenção aos detalhes e a integração perfeita entre atores e elementos digitais tornam o filme um marco em efeitos visuais no cinema de aventura. Sem os VFX e o CGI, A Maldição dos Piratas, os navios imponentes e as batalhas épicas não teriam o mesmo impacto, e a experiência cinematográfica seria significativamente reduzida. Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, foi lançado em 2003 e rapidamente se tornou um fenômeno global, tanto nas bilheterias quanto na cultura pop. O filme marcou o início de uma das franquias mais lucrativas e duradouras do cinema contemporâneo. Antes mesmo do lançamento, a expectativa era alta, devido à combinação de aventura, humor e personagens cativantes, especialmente o capitão Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp. A campanha de marketing foi intensa, com trailers impactantes, pôsteres chamativos e presença em programas de televisão e eventos, criando antecipação entre os fãs de cinema de ação e aventura. No fim de semana de estreia, o filme estreou em várias centenas de cinemas nos Estados Unidos e em mercados internacionais. O desempenho inicial superou as expectativas, com bilheteria doméstica alcançando dezenas de milhões de dólares logo nos primeiros dias. Nos Estados Unidos, o filme teve uma arrecadação sólida, ocupando o topo das paradas e mantendo-se entre os filmes mais assistidos durante semanas consecutivas. A popularidade se deveu não apenas à narrativa envolvente, mas também à mistura de comédia, ação e efeitos visuais inovadores, que atraíram públicos de diferentes faixas etárias. A bilheteria internacional também foi significativa. O filme foi lançado em países da Europa, Ásia e América Latina quase simultaneamente, gerando uma receita global considerável. Mercados como Reino Unido, Alemanha, França, Japão e Brasil responderam positivamente, com grandes públicos nas salas de cinema. A recepção internacional ajudou a consolidar Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, como uma franquia global, mostrando que histórias de aventura ambientadas no Caribe podiam conquistar públicos de diferentes culturas e preferências cinematográficas. Ao longo de seu ciclo de exibição, o filme manteve consistência de público devido ao boca a boca positivo
e críticas favoráveis. Os fãs destacavam a atuação carismática de Johnny Depp como Jack Sparrow, a química entre os protagonistas, o equilíbrio entre ação e comédia, e os efeitos visuais inovadores, especialmente a maldição que transformava a tripulação do Pérola Negra em esqueletos. Esses elementos ajudaram a manter a bilheteria em alta por várias semanas, permitindo que o filme arrecadasse centenas de milhões de dólares em todo o mundo. No total, a bilheteria global do filme ultrapassou a marca de 500 milhões de dólares, consolidando Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, como um dos maiores sucessos de 2003. O desempenho financeiro não apenas recuperou o investimento de produção, que incluía custos de efeitos especiais, cenários, elenco e marketing, mas também garantiu lucros significativos para os estúdios envolvidos. Esse sucesso financeiro foi decisivo para a continuação da franquia, abrindo caminho para várias sequências e produtos derivados, incluindo parques temáticos, jogos e mercadorias relacionadas. Além da bilheteria, o filme teve um impacto importante no mercado de home media, incluindo DVDs, VHS e posteriormente Blu-ray. A Warner Bros. E a Disney aproveitaram o sucesso nos cinemas para lançar o filme em mídia doméstica, oferecendo conteúdos extras, cenas deletadas, comentários do diretor e bastidores das filmagens. O lançamento doméstico permitiu que fãs que não puderam assistir nos cinemas tivessem acesso ao filme e contribuiu significativamente para a receita total do projeto. A versão em DVD, por exemplo, se tornou um dos títulos mais vendidos do ano, com milhões de cópias adquiridas globalmente. O lançamento em mídia doméstica não se limitou apenas à versão padrão do filme. Edições especiais e colecionáveis foram lançadas, incluindo pacotes que traziam mapas do Caribe, figuras dos personagens, conteúdo exclusivo sobre a criação dos efeitos visuais e a história da produção. Essa estratégia atraiu tanto colecionadores quanto novos fãs, mantendo o interesse pelo filme mesmo após a exibição nos cinemas. As edições especiais também ajudaram a solidificar o status do filme como um clássico moderno do gênero de aventura e fantasia. O impacto do filme em home media também foi reforçado pelo advento de novas tecnologias. Com a chegada do Blu-ray, o filme foi relançado com qualidade de imagem e som aprimoradas, incluindo formatos de áudio surround e melhorias nos efeitos visuais. Esses lançamentos permitiram que o público experimentasse novamente a ação intensa, os duelos de espada e as transformações sobrenaturais da tripulação do Pérola Negra, com maior imersão. A atenção aos detalhes no remaster digital destacou ainda mais o trabalho da equipe de efeitos especiais e a cinematografia do filme. As vendas em mídia doméstica também refletiram a popularidade do filme entre diferentes públicos. Famílias, fãs de aventuras e colecionadores de filmes adquiriram cópias para exibição repetida, criando uma base de fãs leal. Esse sucesso no mercado doméstico contribuiu para a longevidade da franquia e ajudou a justificar a produção de sequências com orçamentos cada vez maiores. O filme provou que uma obra de aventura pode gerar receita significativa, não apenas no cinema, mas também através de lançamentos estratégicos em mídia doméstica, garantindo retorno financeiro contínuo. O filme também se beneficiou de estratégias de marketing cruzado, com lançamentos em home media. Comerciais de televisão, promoções em lojas de varejo e pacotes de colecionador foram usados para aumentar as vendas. Além disso, o conteúdo extra oferecido, incluindo entrevistas com elenco e equipe de produção, bastidores de efeitos visuais e cenas deletadas,
forneceu ao público uma experiência mais completa, permitindo que os fãs se aprofundassem no universo de Piratas do Caribe. Essa abordagem fortaleceu a conexão do público com a franquia e aumentou o valor percebido das edições em mídia doméstica. Outro aspecto relevante é que a bilheteria doméstica e internacional teve impacto direto na expansão da franquia. O sucesso financeiro e a popularidade nos mercados globais incentivaram a produção de sequências com orçamentos maiores, incluindo maiores investimentos em efeitos visuais, locações internacionais e elenco de destaque. Esse ciclo de sucesso financeiro se repetiu com as continuações, criando uma das franquias de maior faturamento do cinema moderno. A performance de A Maldição do Pérola Negra foi crucial para estabelecer a confiança dos estúdios na viabilidade de aventuras de piratas, como produtos de grande sucesso comercial. Além disso, o filme influenciou o mercado de merchandising relacionado. Action figures, roupas, livros, videogames e itens colecionáveis baseados no filme se tornaram altamente lucrativos, reforçando a receita além da bilheteria e da mídia doméstica. Cada venda adicional contribuiu para a receita global do filme, demonstrando que o sucesso de um longa-metragem pode se estender muito além da tela do cinema. A sinergia entre box office, mídia doméstica e merchandising estabeleceu Piratas do Caribe como uma marca multimídia duradoura. O sucesso em home media também teve papel cultural. Muitos espectadores que perderam o lançamento nos cinemas puderam descobrir o filme posteriormente, gerando novos fãs e aumentando a influência do filme no público global. Além disso, a disponibilidade em VHS, DVD e depois Blu-ray permitiu que o filme fosse compartilhado em ambientes domésticos, criando experiências coletivas de visualização em família ou entre amigos. Isso ajudou a consolidar a história, os personagens e os efeitos visuais como parte do imaginário popular. Outro ponto importante é a adaptação do filme a diferentes formatos de mídia. Lançamentos em VHS e DVD incluíram legendas, dublagens e menus interativos, tornando o filme acessível a uma audiência internacional. A versão em Blu-ray trouxe qualidade aprimorada de imagem e som, destacando os detalhes dos efeitos especiais, os cenários e a cinematografia, permitindo que o público revivesse a aventura com maior intensidade. Cada lançamento foi pensado para atender a diferentes públicos e preferências de consumo de mídia. O sucesso financeiro do filme também reflete sua qualidade e popularidade. A bilheteria recorde, combinada com vendas expressivas em mídia doméstica, consolidou Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, como um dos maiores sucessos de 2003. Essa performance financeira foi fundamental para a reputação da Disney como produtora de aventuras de grande orçamento e para estabelecer Jack Sparrow como personagem icônico, capaz de atrair públicos de todas as idades. Em termos comparativos, o desempenho do filme foi notável, mesmo entre os lançamentos internacionais de 2003. Nos Estados Unidos, o filme manteve-se entre os 5 mais vistos durante várias semanas consecutivas, enquanto em mercados internacionais frequentemente liderava as bilheterias locais. O sucesso global, aliado à longevidade do interesse em mídia doméstica, demonstra que o filme não dependeu apenas de hype inicial, mas conseguiu manter a relevância e o interesse do público ao longo do tempo. O impacto financeiro do filme também se estendeu a futuras estratégias de franquia. A experiência de lançamento em cinema e mídia doméstica forneceu insights importantes sobre marketing, preferência de público e estratégias de lançamento internacional.
Isso ajudou a orientar a produção e distribuição das sequências, permitindo que cada novo filme da série fosse lançado com base em dados de sucesso e expectativas de público, garantindo retorno financeiro consistente e expansão da marca. O lançamento em mídia doméstica também permitiu uma experiência mais aprofundada para o público interessado em bastidores, produção e efeitos visuais. Conteúdos extras, incluindo making-of, entrevistas e comentários do diretor, forneceram contexto sobre a criação do Pérola Negra, os desafios da filmagem e a construção da narrativa. Essa abordagem aumentou o valor percebido do filme, transformando-o não apenas em entretenimento, mas também em objeto de estudo e apreciação do cinema moderno. Em conclusão, Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra foi um sucesso comercial abrangente. Sua bilheteria doméstica e internacional consolidou a franquia, enquanto os lançamentos em mídia doméstica aumentaram a longevidade do filme e expandiram seu público. A combinação de marketing eficaz, narrativa envolvente, personagens cativantes e investimentos em efeitos visuais garantiu que o filme se tornasse um clássico moderno. A receita global, tanto de cinema quanto de home media, tornou o projeto altamente lucrativo e estabeleceu as bases para uma das franquias mais bem-sucedidas do cinema contemporâneo. O filme provou que uma produção bem planejada pode gerar lucros contínuos e manter relevância cultural por anos. A estratégia de lançamento em cinemas e mídias domésticas, combinada com merchandising e conteúdo extra, criou um ciclo sustentável de sucesso comercial e popularidade. Hoje, Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra não é apenas lembrado como um filme de aventura emocionante, mas também como um caso de sucesso financeiro e estratégico no mercado cinematográfico global. O filme Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra é amplamente reconhecido por seu sucesso crítico e comercial, mas muito desse sucesso se deve ao talento de seu diretor, Gore Verbinski, e dos roteiristas que criaram o enredo envolvente e os personagens memoráveis. A visão de Verbinski, combinada com o trabalho meticuloso dos escritores, resultou em um filme que redefine o gênero de aventura e fantasia, mesclando ação, comédia e elementos sobrenaturais de maneira única. Gore Verbinski, diretor do filme, já era conhecido no cinema americano por sua habilidade em combinar diferentes gêneros e criar narrativas visualmente impressionantes. Antes de dirigir Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra, ele havia trabalhado em filmes de suspense, terror e drama, desenvolvendo um estilo que valoriza tanto a narrativa quanto a estética visual. Sua experiência em equilibrar tensão e emoção foi essencial para que o filme conseguisse ser ao mesmo tempo divertido e envolvente. Verbinski trouxe para o projeto uma sensibilidade única, entendendo que um filme de piratas não poderia depender apenas de ação ou efeitos especiais, mas precisava de personagens cativantes e um roteiro bem estruturado. A abordagem de Verbinski em direção se destacou pela atenção aos detalhes. Ele trabalhou próximo à equipe de design de produção, efeitos visuais e direção de fotografia para criar um mundo que fosse convincente, mas também fantástico. A ambientação do Caribe colonial, os navios detalhados, as vilas portuárias e as ilhas misteriosas foram cuidadosamente planejadas para criar uma sensação de imersão. Verbinski também dedicou atenção especial às performances dos atores, permitindo que cada personagem tivesse momentos de destaque e personalidade própria. Isso é especialmente visível na construção do Capitão Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp, cujo caráter excêntrico e carismático se tornou icônico. Ele entendeu que a eficácia da maldição dependia não apenas da tecnologia,
mas também da performance humana, criando um equilíbrio perfeito entre realidade e fantasia. Além da direção, o sucesso do filme também se deve ao roteiro, elaborado por Ted Elliott e Terry Rossio, renomados roteiristas de Hollywood. Eles foram responsáveis por transformar a ideia original em um roteiro coeso, repleto de personagens memoráveis, diálogos inteligentes e uma trama que combina aventura, romance e suspense. Elliott e Rossio desenvolveram o arco dos protagonistas, estabeleceram a maldição sobrenatural como elemento central e construíram a tensão narrativa que mantém o espectador interessado do início ao fim. O roteiro de Elliott e Rossio é notável por sua capacidade de equilibrar diferentes gêneros dentro de um único filme. Eles criaram momentos de ação intensa, duelos de espada, perseguições em alto mar, mas também inseriram humor inteligente e cenas de interação entre personagens que humanizam a narrativa. O diálogo entre Jack Sparrow e Will Turner, por exemplo, é cheio de ironia e provoca situações cômicas que aliviam a tensão, sem comprometer o ritmo da aventura. Essa habilidade de mesclar comédia e drama é uma marca registrada do trabalho dos roteiristas. Outra qualidade do roteiro é a construção cuidadosa dos personagens. Jack Sparrow é excêntrico e imprevisível, mas também possui motivações claras e momentos de heroísmo. Will Turner representa o idealismo e a coragem, enquanto Elizabeth Swann combina inteligência, determinação e capacidade de ação. O antagonista, Hector Barbossa, é complexo e multidimensional, com uma mistura de astúcia, crueldade e vulnerabilidade devido à maldição. Essa profundidade dos personagens permite que o público se conecte emocionalmente com a história, tornando a experiência cinematográfica mais rica e envolvente. Elliott e Rossio também foram responsáveis por estruturar a narrativa de maneira que cada elemento tivesse relevância. A maldição, o tesouro azteca, a relação entre os protagonistas e os confrontos com piratas inimigos são interligados de forma inteligente, criando um enredo coeso e cheio de suspense. Cada cena é planejada para avançar a história, desenvolver personagens ou acrescentar tensão, evitando elementos supérfluos e mantendo o público constantemente envolvido. O trabalho do diretor e dos roteiristas também se destaca na criação do universo do filme. O Caribe do século XVIII é retratado de maneira detalhada, com costumes, vestimentas, arquitetura e códigos de conduta que refletem a época, mas sempre com um toque de fantasia. Verbinski, Elliott e Rossio entenderam que a verossimilhança histórica era importante para dar credibilidade ao filme, mas que a imaginação e a criatividade deveriam prevalecer para criar um mundo único de piratas e maldições sobrenaturais. A colaboração entre diretor e roteiristas foi essencial para o sucesso do filme. Verbinski confiou na visão dos escritores para estruturar a história, mas também acrescentou elementos visuais e narrativos que tornaram a obra mais dinâmica. Por exemplo, muitas cenas de ação foram adaptadas e ajustadas durante as filmagens, para aproveitar cenários, efeitos especiais e performances dos atores. Esse processo de adaptação constante garantiu que o filme não apenas seguisse o roteiro, mas também se beneficiasse de oportunidades visuais e dramáticas surgidas durante a produção. Outro aspecto importante é a construção do tom do filme. Verbinski e os roteiristas trabalharam juntos para definir uma mistura equilibrada de aventura, comédia e suspense. O humor de Jack Sparrow, as interações entre Will e Elizabeth e a tensão criada pela maldição são harmonizados de maneira que nenhuma parte do filme
se sobreponha à outra. Esse equilíbrio foi crucial para que o filme atingisse públicos diversos, agradando tanto fãs de ação quanto espectadores que valorizam narrativa, personagens e humor inteligente. O diretor também se destacou pela direção de atores, ajudando cada intérprete a encontrar a essência de seus personagens. Johnny Depp, por exemplo, teve liberdade para desenvolver nuances únicas de Jack Sparrow, que se tornaram icônicas e moldaram a identidade do personagem na cultura pop. Verbinski encorajou improvisações e pequenas alterações nos diálogos para capturar o timing cômico e a espontaneidade, enquanto Elliot e Rossio mantinham a estrutura narrativa intacta. Essa colaboração entre roteiro e direção resultou em personagens que são ao mesmo tempo memoráveis e coerentes dentro da história. A influência de Gore Verbinski no estilo visual do filme também merece destaque. Ele usou ângulos de câmera, movimentos estratégicos e iluminação para criar cenas de ação dinâmicas e visualmente impactantes. Cada duplo de espada, cada batalha naval e cada sequência de perseguição foi coreografada para maximizar o efeito dramático. Ao mesmo tempo, os roteiristas forneceram o contexto necessário para que essas cenas fossem mais do que meramente visuais, garantindo que cada momento de ação tivesse significado dentro da narrativa. Além disso, o trabalho de direção e roteiro é evidente na construção do clímax do filme. O confronto final entre Jack Sparrow, Will Turner e a tripulação amaldiçoada é cuidadosamente planejado, combinando ação, tensão dramática e resolução de arcos de personagens. Verbinski supervisionou cada detalhe da execução visual, enquanto Elliot e Rossio garantiram que os diálogos, motivações e desfecho dos personagens fossem consistentes e satisfatórios. O resultado é um clímax memorável, emocionante e coerente com o restante da narrativa. Outro ponto notável é como o diretor e os roteiristas lidaram com elementos sobrenaturais. A maldição que transforma os piratas em esqueletos poderia facilmente ter se tornado apenas um efeito visual, mas Verbinski e os roteiristas a integraram à trama de maneira narrativa, tornando-a essencial para o desenvolvimento de personagens e da história. O roteiro explica a origem da maldição, os efeitos sobre os personagens e a necessidade de quebrá-la, enquanto a direção transforma esses elementos em imagens convincentes e visualmente impressionantes. O impacto cultural do filme também reflete o trabalho do diretor e dos roteiristas. Jack Sparrow se tornou um ícone. A narrativa da maldição inspirou sequências, produtos licenciados e jogos, e o estilo de Verbinski influenciou futuros filmes de aventura e fantasia. A combinação de roteiro sólido, direção habilidosa e efeitos visuais inovadores estabeleceu Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, como referência no gênero, mostrando que a colaboração entre diretor e roteiristas é fundamental para criar um filme duradouro e memorável. Além disso, a habilidade de Gore Verbinski e dos roteiristas em criar personagens multifacetados permitiu que o filme se destacasse de outras produções de piratas. Jack Sparrow é engraçado e astuto, Will Turner é heróico e determinado, Elizabeth Swann é inteligente e corajosa, e Barbossa é ameaçador e complexo. Cada personagem contribui para a narrativa de maneira significativa, mostrando que a força do filme não está apenas na ação, mas também na profundidade emocional e psicológica das figuras centrais. Em termos de narrativa, o trabalho de Elliot e Rossio também se destaca na forma como equilibram subtramas e arcos de personagens. Relações como a amizade improvável entre Jack e Will, o romance entre Will e Elizabeth
e o conflito moral de Barbossa são explorados com cuidado. Cada subtrama contribui para o desenvolvimento da história principal, criando uma teia narrativa que mantém o espectador interessado e emocionalmente investido. O sucesso do filme também depende da capacidade do diretor e dos roteiristas de sustentar o ritmo. As cenas de ação são intercaladas com momentos de diálogo, desenvolvimento de personagem e humor, evitando monotonia e garantindo que o filme mantenha o público engajado do início ao fim. Essa alternância de intensidade e alívio cômico é uma marca do estilo de Verbinski e do roteiro de Elliott e Rossio, mostrando uma compreensão profunda da narrativa cinematográfica e do entretenimento. Outro aspecto relevante é a inovação que o diretor trouxe à narrativa visual. Verbinski combinou efeitos práticos, CGI e cinematografia clássica para criar cenas que parecem reais e emocionantes, mas ao mesmo tempo fantásticas. Os roteiristas forneceram a base necessária para que esses elementos fossem narrativamente significativos, garantindo que a fantasia estivesse sempre a serviço da história e dos personagens. Em resumo, Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, é um exemplo claro de como direção e roteiro trabalham em sinergia para criar um filme memorável. Gore Verbinski trouxe visão, estilo e atenção aos detalhes, enquanto Ted Elliott e Terry Rossio forneceram personagens complexos, diálogos inteligentes e uma narrativa coesa. O resultado é um filme que combina aventura, comédia, romance e fantasia, conquistando o público de diferentes idades e culturas e estabelecendo uma franquia duradoura. A colaboração entre direção e roteiro permitiu que o filme equilibrasse elementos visuais e narrativos de maneira exemplar. Cada cena, desde as batalhas navais até os confrontos pessoais, é cuidadosamente planejada para impactar emocional e visualmente o espectador. O trabalho conjunto de Verbinski, Elliott e Rossio garantiu que Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, não fosse apenas um filme de entretenimento, mas também uma obra de referência em termos de narrativa, direção e construção de personagens. Por fim, o legado do diretor e dos roteiristas é evidente não apenas no sucesso do filme, mas também na influência que exerceram sobre a indústria cinematográfica. Sequências, franquias e produções futuras seguiram o exemplo do equilíbrio de gêneros, desenvolvimento de personagens e integração de efeitos visuais com narrativa sólida. A visão de Verbinski e a escrita de Elliott e Rossio transformaram um conceito de parque temático em uma aventura épica que continua a cativar e inspirar públicos ao redor do mundo. O clímax do filme ocorre a bordo do Pérola Negra, onde Jack Sparrow, Will Turner e Barbossa se enfrentam em uma batalha decisiva. Jack e Will chegam à embarcação com o objetivo de resgatar Elizabeth Swann, que foi sequestrada pela tripulação amaldiçoada de Barbossa. A tensão aumenta à medida que cada personagem confronta seus próprios interesses e alianças. Jack deseja retomar o controle de seu navio e se manter livre. Will luta pelo amor de Elizabeth e para impedir que os piratas amaldiçoados causem mais danos, enquanto Barbossa busca completar o ritual que quebraria a maldição e o tornaria mortal novamente. A maldição dos piratas desempenha papel crucial neste momento. Para quebrá-la, a tripulação precisa do sangue de alguém de ascendência asteca, que no caso é Will Turner, descendente de um dos saqueadores originais do tesouro. Barbossa força Will a participar do ritual, planejando usá-lo para se libertar da maldição. No entanto, Will consegue enganar Barbossa,
criando oportunidades para que Jack Sparrow retome o controle da situação. A tensão aumenta à medida que o público não sabe quem sairá vitorioso, mantendo o suspense até o último momento. Durante o confronto final, ocorre um duelo de espada emocionante entre Jack e Barbossa. Jack demonstra sua astúcia e habilidade estratégica, usando truques e movimentos inesperados para superar seu inimigo. A luta não é apenas física, mas também simbólica, representando a disputa pelo poder, liberdade e controle sobre o Pérola Negra. Cada ataque e defesa é meticulosamente coreografado, mostrando a perícia dos personagens e reforçando o caráter imprevisível de Jack, que, apesar de parecer atrapalhado em vários momentos, consegue virar o jogo com inteligência e coragem. Um ponto-chave do final é o momento em que Will Turner decide se sacrificar para proteger Elizabeth e garantir que a maldição seja quebrada. Sua coragem e altruísmo contrastam com a ganância e egoísmo de Barbossa, destacando os temas centrais do filme, como lealdade, coragem e justiça. O sangue de Will é finalmente derramado, permitindo que os efeitos da maldição sejam revertidos. Os piratas amaldiçoados, que até então pareciam invencíveis, recuperam sua mortalidade, tornando-os vulneráveis e sujeitos às consequências de suas ações. Esse desfecho satisfaz a narrativa ao resolver o conflito sobrenatural e restaurar a ordem, sem perder o senso de aventura e suspense que permeia todo o filme. Elizabeth Swann também desempenha papel decisivo no final. Ela demonstra coragem e iniciativa, enfrentando a tripulação inimiga e ajudando Will e Jack em momentos cruciais. Sua participação ativa reforça sua força como personagem e evita que a história se reduza a um simples resgate tradicional. O romance entre Elizabeth e Will é consolidado de forma natural, mas nunca domina a narrativa, mantendo o equilíbrio entre aventura, humor e drama.